Então as pessoas às vezes elas têm uma fé muito ativa, estão na igreja, estão servindo em diversas áreas, trabalhando, mas quando elas lidam com as suas emoções, elas falham. Então, a capacidade de gerenciar os meus sentimentos, as minhas emoções, é algo que é produzido pelo Espírito. Porque a Bíblia ela vai nos ensinar que quem anda no Espírito, então tem aqueles dons todos, né? Paciência, bondade, benignidade, domínio próprio. Só que a gente não vê muito isso na prática. É muito comum você estar atendendo, né, pessoas cristãs, então em posições bem alavancadas dentro da igreja, mas a esposa reclama, nossa, dentro de casa ele é muito agressivo, e não consegue lidar com a frustração. Isso é vice-versa, homens e mulheres. Então, esse gerenciamento do emocional, eu diria que ele é fundamental para nós. Quando você vai para dentro da Bíblia, você pega um homem como Pedro, por exemplo, Pedro é um exemplo da impulsividade. Ele desce do barco, vai andar na água, e de repente ele descobre que ele está andando na água e ele começa a afundar. Mas ele foi lá, ele desceu. Depois ele diz para Jesus assim, não, você não vai morrer não, senhor. Tem negócio que você está falando aí, que você vai morrer e ressuscitar. Aí Jesus tem que repreender ele. Jesus fala, estou vendo Satanás na sua boca. Jesus vira para ele, olha, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Então é um gerenciamento de emoção que não existia para Pedro, porque ele era impulsivo, ele vai lá e corta a orelha do servo, sumo sacerdote. Jesus vira para ele e fala, olha, quem vive pela espada, morre pela espada. Bom, depois que Jesus é ressurreto, ele tem um entreverozinho com Paulo, porque ele começa a dissimular e Paulo chama a atenção dele. Ou seja, ele é o exemplo mais bem acabado de alguém que não consegue gerenciar bem o seu emocional. Mas quando você vai ler as cartas de Pedro, é outro homem. Quando Pedro prega e 5.000 se convertem, não é mais aquele pescador da mão gretada. Há uma diferença muito grande entre Pedro e Paulo, por exemplo. Paulo é erudito. Por isso que ele é chamado a ser o apóstolo aos gentios. Ele prega lá no Areópago, diante dos gregos, sobre o Deus desconhecido. Pedro fica circunscrito ali, aquela região da Judéia, da Galiléia, porque ele não tinha a mesma bagagem que Paulo. Mas no final da vida de Pedro, se você ler as cartas dele, é outro homem, um homem muito elaborado, emocionalmente elaborado. Então, eu acho que nós desprezamos muito isso na vida cristã. Às vezes a gente acha que é suficiente conhecer a Cristo e não deixa Cristo realmente trabalhar nessas instâncias mais íntimas da nossa vida. E a gente às vezes tem comportamentos que ferem as pessoas. Não sei se você sabe, mas a maior causa de absenteísmo em igreja é mágoa. Não sabia. Não sabia. Magoei, alguém falou alguma coisa, alguém fez alguma coisa, eu vou embora. Então, eu não consigo gerenciar minha emoção. Muda de igreja e leva o problema, né? Leva o problema, para tá nele. Exatamente. E uma coisa que eu defendo muito, inclusive em Legendários, que a gente participa, é o seguinte, tem um problema, vai lá e resolve. E é difícil, nós estamos lidando com homens super elaborados que não têm essa grandeza de ir e falar assim, irmão, não gostei do que você falou, não foi legal o jeito que você falou, vamos resolver isso aqui. Não, se afasta, fica dodói. Então essa questão emocional, para mim, eu lido com isso todo dia, ela é fundamental, que a gente trabalhe as nossas emoções. E principalmente dentro de uma estrutura chamada lar, porque é ali que muitas vezes deságua a dificuldade emocional, a dificuldade de lidar com a gente mesmo.